Anabela, muito bem-vinda à Yoga TV. Estamos aqui neste Olá. novo formato em que também vais participar e já vamos falar um bocadinho sobre isso. Gostaria que começássemos pelo princípio, como e quando e porquê surgiu o Out of Office. Olá, muito obrigada antes de mais por este convite. É a primeira live ou gravação, seja o que for que eu estou a fazer, portanto desculpem-me se eu estiver um bocadinho nervosa, mas o Out of Office apareceu há cerca de um ano, fez em janeiro, um ano que eu iniciei este negócio e surgiu da pandemia, não é? A pandemia mudou muitas coisas nas nossas vidas. E quando tive a oportunidade de estar algum tempo em teletrabalho, agarrei essa oportunidade para iniciar então este negócio, que é uma coisa que me dá bastante prazer e, portanto, aproveitei o facto de estar em teletrabalho e ter um bocadinho mais de disponibilidade para poder avançar com o negócio. E é isso. E podes resumir o que é o Out of Office para quem nunca ouviu falar? Claro, o Out of Office é um negócio de assistência virtual, portanto uma assistência administrativa, mas em vez de estar num escritório, e é precisamente esse o conceito e também daí de onde vem o nome do Out of Office, o objetivo é fazer aquilo que eu faço na minha profissão normal, portanto sou assistente administrativa, e fazer mais ou menos a mesma coisa, mas num ambiente sem ter que estar presencial, portanto virtualmente, e posso fazê-lo para qualquer pessoa em qualquer canto do mundo, estando eu também em qualquer sítio sem estar presa àquela caixa do escritório, não é? Olha, Anabela, e de onde é que vem esta tua paixão pela organização e pelo trabalho administrativo, que há muita gente que odeia simplesmente? Sim, é verdade. E por acaso estava a pensar nisso quando fizeste a pergunta. Eu acho que normalmente quando nós somos pequeninos temos sempre aquelas ideias de eu quero ser astronauta, quero ser médica, quero ser isto. E eu nunca tive assim nenhuma profissão que eu quisesse seguir, mas uma coisa que eu me lembro é que sempre brinquei aos escritórios. Portanto, eu adorava papéis, dossiês, tudo o que tivesse a ver com isso. A administração, eu lembro perfeitamente de brincar com as minhas amigas, a estarmos a trabalhar no escritório, andámos com as pastas de um lado para o outro e, portanto, isso acabou por se traduzir depois na minha vida real. E, portanto, mais tarde, depois também surgiu a questão da organização, que eu acho que é fundamental na nossa vida, porque eu sou uma pessoa que não consigo funcionar se não tiver o meu espaço organizado e se não tiver as minhas coisas organizadas. E, portanto, o Out of Office veio juntar essas duas vertentes. Veio juntar essa vertente da parte do escritório, que eu gosto muito, e a parte da organização. E, portanto, vem daí. Eu acho que desde miúda que eu me lembro de gostar de brincar aos escritórios. E aquilo que eu acho também que as pessoas mais detestam em termos de trabalhos administrativos, e que é isso que eu também estou a tentar desmistificar um bocadinho aqui com este negócio, é o facto de estarmos fechados dentro de um escritório durante 8 horas sem ver a luz do sol. E não é isso que é o trabalho administrativo e não é isso que deveria ser. E é isso que o Out of Office também tenta trazer um bocadinho. Olha, e para nos organizarmos e para quem está a ver e a pensar, mas que tarefas é que eu posso delegar numa Virtual Assistant? Porque o nome é realmente mais conhecido em inglês do que em português. Sim, claro. Às vezes isso acontece quando dizes assistente virtual, há muita gente que fica assistente virtual, mas quando se diz Pensou logo na Virtual Alexa. Assistant... Pensou logo na Alexa, que é assistente virtual, não é? Precisamente. Olha, então que tarefas, assim, resumidamente, é que podem delegar na assistente virtual? É assim, há várias. O mercado de assistência virtual em Portugal ainda está, é muito embrionário ainda, não é? Só nos últimos 2 anos talvez é que tenha começado a expandir um bocadinho mais. Mas nos Estados Unidos e no Brasil já é uma coisa que é perfeitamente natural contratar-se uma Virtual Assistant, não é? E, portanto, os serviços podem ser bastante variados. No meu caso, no Out of Office, eu estou mais centrada na parte da gestão das redes sociais e na parte administrativa. Portanto, a administrativa normalmente o que se faz é a gestão das agendas, a gestão de e-mails,
a gestão de, por exemplo, de payrolls, não é? Todas essas coisas podem ser feitas por uma assistente virtual, mas há muitas assistentes virtuais que se especializam noutras coisas, têm assistentes virtuais que se especializam só na parte da contabilidade, outras só na gestão de redes virtuais, copywriting. Há tantas, há bocadinho estávamos a falar do vídeo, não é? Edição de vídeo, isso é um assistente virtual também, ou seja, está-te a assistir num determinado serviço que tu precisas no teu negócio, no qual ele é especializado, ele ou ela, e portanto que te retira essa tarefa das tuas mãos, portanto basicamente é isso. Olha, já falaste um pouco da tua especialização. Nota-se, para quem ainda não espreitou, eu convido a espreitar o teu Instagram. Já agora, como é que é? Portanto, o teu Instagram? É mesmo out of office, como está a passar aqui em baixo, out of office, mas tudo junto, .pt. Nota-se que tens realmente uma paixão e muito gosto ao organizar o teu Instagram. Portanto, isso dá-te mesmo prazer, é uma das tuas motivações. Dá mesmo. E, portanto, esta parte da gestão de redes sociais foi uma coisa que eu descobri só depois de começar, de lançar o Out of Office para o mundo, não é? Porque o objetivo, quando eu iniciei, seria mesmo só a parte administrativa. Mas depois, quando comecei a ter que fazer as coisas para mim, portanto, fui eu que fiz o meu site, fui eu que fiz toda a gestão das minhas redes sociais, apesar de agora estar um bocadinho parada, porque não tenho, infelizmente, tempo. Acho que preciso também de fazer um outsourcing dessa função, se calhar, mas foram uma coisa que eu fui descobrindo e fui me apaixonando realmente e foi espetacular. E descobri fazer coisas que eu nunca pensei que conseguisse fazer, lá está, como fazer um site, por exemplo, e são coisas que me têm dado um gozo imenso fazer e que agora faço para as minhas clientes e continua a ser um gozo muito grande. E não te deixas ficar só pela parte profissional, portanto também se nota que dás sugestões de livros, frases inspiradoras. Onde é que vais buscar essa inspiração? É no dia-a-dia que vais tomando notas? Explica lá um bocadinho como é que é esse processo criativo. É no dia-a-dia, porque eu acho que uma coisa que, principalmente, eu acho talvez desde o nascimento do meu filho, há cerca de 7 anos, eu comecei a interessar muito mais pelo desenvolvimento pessoal, pelo meu desenvolvimento, porque eu acho que foi esse o motivo, só sendo a minha melhor versão de mim mesmo, é que vou conseguir passar isso para uma criança, não é? Porque nós temos uma influência tão grande nos humanos que estamos a educar, não é? E, portanto, por ter essa consciência dessa responsabilidade, comecei a trabalhar muito mais no meu desenvolvimento pessoal e, portanto, é um trabalho que eu faço diariamente em mim, que tento fazer diariamente, e é daí que eu venho buscar todas essas inspirações e todas essas pessoas inspiradoras que eu sigo e que tento absorver o seu conhecimento e daí também tentar passar para outras pessoas. E, por falar em inspiração, gostaria de saber quem é que te inspirou a seguir com este projeto. De certeza que há aí inspiração externa, ou não? Há um bocadinho. É assim, o negócio, quando eu comecei a pensar nisto, não havia muitas pessoas em Portugal que fizessem e, portanto, quando iniciei foi ideia minha, mas eu acho que só consegui mesmo avançar com a ideia para a frente por causa da Vera. A Vera Ferreira, que foi a pessoa que me deu formação quando eu comecei a iniciar este processo e que foi uma mentora incrível. Ela tem um negócio também de assistência virtual e foi uma mentora incrível e que efetivamente me empurrou a dar o passo. É aquele empurrãozinho final que nós precisamos para atravessar a estrada, não é? E foi ela, sem dúvida, que me deu esse empurrão. Eu ia também perguntar-te, para quem está a ver e gostaria de se tornar uma assistente virtual, onde é que isto se aprende? Se é que há algum local onde isto se aprende, provavelmente online. Exato, é online, agora tem que ser mais online, mas eu aconselho, já começam a aparecer, mas existem 2 pessoas que eu tenho como referência, que são a Maria Gonçalves e a Vera Ferreira. Portanto, a Maria Gonçalves eu nunca trabalhei com ela, mas por aquilo que eu sei é incrível também. E a Vera Ferreira, e existe também agora uma membership para assistentes virtuais, que vai ter hoje 4, 5 e 6 de fevereiro vai ter uma summit, portanto vamos ter uma summit em Portugal de assistentes virtuais, portanto já se está a fazer
grandes progressos em termos de assistência virtual em Portugal e, portanto, aconselho a quem puder assistir e procurar sobre a AV Summit e sobre o Vamos Club, e tem várias ferramentas que podem ajudar nesse processo. Olha, e para quem está então a contemplar seguir esta carreira, queres falar um bocadinho das vantagens e também das desvantagens? Com certeza não são só coisas boas nesta profissão, mas vamos começar pelas boas, não é? Bem, as vantagens para mim é o facto de poder trabalhar com várias pessoas, portanto não estamos só cingidos a um cliente, posso trabalhar com muitas pessoas de todo o mundo. Isso é uma abertura para a nossa mente extraordinária, aprender com várias pessoas, isso é extraordinário. O facto de não estarmos presos a um escritório, o facto de podermos controlar os nossos próprios horários, essas são as boas e que acabam também por ser as más, não é? Porque nós às vezes controlarmos o nosso próprio horário faz com que trabalhemos ainda mais, não é? E portanto é preciso ter uma grande organização, lá está, e é preciso ter um grande controle para conseguirmos saber distinguir a nossa vida profissional da nossa vida pessoal. E na assistência virtual, quando trabalhamos por conta própria, isso muitas das vezes é difícil de fazer, portanto esse seria um ponto negativo. E o outro ponto negativo é aquele que acho que todos os empreendedores sentem, não é? O facto de sermos os nossos próprios patrões, e se nos acontecer alguma coisa, como é que é ao final do mês, não é? E, portanto, acho que essas são as duas maiores desvantagens. É o facto de não se conseguir distinguir muito bem entre a vida profissional e a vida pessoal, e o facto de não é uma coisa supostamente tão estável como sendo trabalhador por conta de outra. Olha, e que qualidades é que tu vês assim como pré-requisitos para alguém que queira ser assistente virtual ou também para quem já é? Portanto, quais são assim aquelas qualidades que não podem faltar? Eu acho que tanto para ser assistente virtual como para ser qualquer outro tipo de empreendedor e trabalhador, acho eu, porque uma das coisas principais é ser a honestidade. Outra das coisas é, principalmente nesta área da assistência virtual, a organização, ser uma pessoa organizada, responsável, e eu acho que essas são assim basicamente aquelas mais... E depois é preciso ter uma grande resiliência, não é? Porque para se conseguir continuar quando temos o primeiro não, é difícil, e portanto é preciso ser uma pessoa resiliente também. E acho que é isso, basicamente. Eu diria, olhem para a Anabela e inspirem-se. Portanto, se acharem que as vossas qualidades têm um bocadinho a ver com as qualidades da Anabela, que já com certeza se aperceberam, avancem, porque também sinto que para quem gosta, esta profissão é realmente muito compensadora. O que é que achas? Sim. Como eu referi há pouco, uma das coisas que é uma das vantagens é o facto de podermos trabalhar com muitas pessoas, e isso é as coisas que eu já aprendi só no ano, as coisas que eu já aprendi, as pessoas que eu já conheci, as portas que já foram abertas com tudo isto é realmente extraordinário. E, portanto, se isso é uma coisa que vos enche as medidas, se isso é algo que vocês querem efetivamente, avancem, porque é realmente uma coisa muito gratificante, pelo menos está a ser para mim. E, portanto, eu acho que nós devemos seguir aquilo que nos faz sentir bem, não é? Mas, como eu disse, é preciso ter resiliência e não se podem esquecer duas coisas importantes. Uma delas é que não comparem o vosso dia 1 com o dia 100 de outra pessoa, não é? Porque muitas das vezes nós vamos à internet e vemos pessoas, assistentes virtuais nos Estados Unidos ou no Reino Unido, ou seja, como for, que já faturam não sei quantos milhares por mês, não é? E nós andamos aqui a tentar arranjar um cliente, mas nós começamos agora, não é? E essas pessoas já começaram há muito mais tempo. Não nos podemos esquecer disso, não podemos deixar-nos esmorecer por causa disso. Portanto, o que é importante é trabalhar em vosso mindset, e a partir daí eu acho que se trabalharem nisso, o resto que vem é só bom. Olha, e já há pouco falavas em relação a esta situação toda da pandemia, que mudou muita coisa, e no trabalho administrativo, achas que houve mudanças, e como é que vês o futuro do trabalho administrativo, quer em Portugal, quer no mundo?
Eu acho que vai passar muito pelo trabalho remoto e pelo teletrabalho. Não tem, eu acho que o mercado de trabalho, seja em Portugal e em muitos outros países, está obsoleto, não é? Porque já não faz sentido a questão do picar o ponto. Chegarmos às 8, picamos o ponto, depois vamos tomar o pequeno almoço, depois a seguir beber cafezinho, depois a seguir tomar o pequeno almoço, tomar o almoço, não é? E passamos o dia nisto porque temos que picar o ponto às 6 horas. E eu acho que isso já está obsoleto e acho que a pandemia veio mostrar que é possível seguir outro caminho e que não temos que seguir esse caminho. E, portanto, o out of office é precisamente isso, é o trabalho administrativo em que nós temos que cumprir uma determinada tarefa para um cliente, mas essa tarefa tem que ser cumprida dentro daquele prazo que é estipulado. Não quer dizer que eu tenha que estar presa a um escritório das 8 às 6, ou das 8 às 5. Isso para mim já não faz sentido e eu acho que é esse o futuro e eu acho que a pandemia vai mostrar que efetivamente isso é possível. E mesmo para quem tem um trabalho das 8 às 5, ou das 9 às 6, que é o mais normal aqui em Portugal, é perfeitamente possível fazê-lo sem ter que estar fechado no espaço do escritório, porque ao fim e ao cabo eu acho que nós acabamos por ser muito mais produtivos, pelo menos algumas pessoas, claro, quando conseguimos gerir o nosso próprio tempo e quando conseguimos dedicar ainda mais tempo àquelas coisas que nos fazem efetivamente felizes fora do espaço de trabalho, não é? Claro que nós devemos gostar daquilo que fazemos, isso é fundamental, mas a nossa vida não é só o trabalho, é tudo o que se passa lá fora e muitas das vezes o que acontecia comigo, o que acontece, não é? Eu passo 1 hora, 2 horas do trânsito, só o facto de não termos esse tempo que é gasto de uma maneira tão que não poderia estar a ser utilizado noutra coisa qualquer, só isso para mim já é uma mais-valia do teletrabalho. Eu acho que é para aí que caminha não só o trabalho administrativo, mas muitos outros tipos de trabalho que podem perfeitamente ser feitos em teletrabalho. Olha, e agora para quem nos estiver a ver e esteja a pensar, eu gostaria mesmo de encontrar uma assistente virtual para mim, para a minha empresa, existe assim algum local online, alguma base de dados ou uma forma de se encontrar assistentes virtuais em geral? Existe. Eu agora não tenho ciente o nome da plataforma, mas não sei se nós depois conseguimos pôr aqui algum tipo de informação. Podemos sim. Podemos, pronto, porque existe uma plataforma que está a ser criada precisamente pelas fundadoras do Vamos Club, que é precisamente uma plataforma onde existe esse objetivo de colocar empreendedores, empreendedores ou não, colocar em contacto tanto empreendedores como assistentes virtuais. Portanto, eu como assistente virtual posso lá ir e encontrar empreendedores que queiram trabalhar comigo e o contrário também é possível. Virtual Match, é assim que se chama a plataforma, Virtual Match. E nós depois podemos colocar então essa informação e ainda está numa fase muito embrionária, mas porque existem já outras plataformas que fazem isso, mas que implicam que o assistente virtual, para se poder candidatar a qualquer tipo de posição, tem que pagar um X para se poder candidatar a essa posição. Portanto, pode ficar com a posição ou não, mas já tem que pagar esse valor. E, portanto, o Virtual Match tenta que isso não aconteça, não é? Portanto, se as pessoas querem trabalhar é porque precisam do dinheiro, não é? E, portanto, o Virtual Match é um sítio também onde se pode encontrar e falando com as fundadoras do Vamos Club, a Marisa ou com a Vera, elas também põem em contacto com uma pessoa, com um assistente virtual que possa ajudar naquilo que o empreendedor precisa. E para contratar os teus serviços, além do Instagram, também tens um website, vamos colocar aqui em baixo. Tens mais alguma presença online que eu não saiba? Não, portanto é o site, é o outofoffice.pt, o Instagram, tenho também o Facebook, mas confesso que não é algo em que eu esteja muito presente. Portanto, basicamente, se me quiserem entrar em contacto, é através desses meios no site ou então através do Instagram, eu estou sempre disponível. Já agora aproveitando essa situação de não podermos estar em todas ao mesmo tempo, como é que vês esta situação da gestão do tempo nestes novos tempos das redes sociais? E sendo mãe, não é? Como é que vês esta situação? O que é que tu podes aconselhar às pessoas em termos de gestão de tempo, de usarem o tempo de uma forma mais intencional? Que eu tenho a ideia que é algo que te preocupa, ou não? É algo que me preocupa e é algo que
Eu, inclusivamente, estou a fazer agora um curso, ainda estou a fazer um curso com a Thaís Godinho, de organização, precisamente porque é algo que me preocupa. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que nós devemos não gerir o tempo, mas gerir prioridades. E dentro do nosso tempo só devemos trazer aquilo que é efetivamente prioridade. Porque o que me acontecia, e acho que acontece à maior parte das pessoas, é que dizemos sempre que não temos tempo para isto, ou não temos tempo para aquilo, não tenho tempo para ir fazer exercício, não tenho tempo para ler. E eu acho que aquilo que nos acontece mais é que isso para nós não são efetivamente prioridades. E, portanto, porque se fossem efetivamente prioridades, nós arranjávamos tempo para elas, não é? E, portanto, é claro que há sempre situações extremas em que efetivamente não temos tempo por determinada situação, mas na maior parte das vezes o que acontece é isso, é que não sabemos quais é que são efetivamente as nossas prioridades e, portanto, o que eu aconselho a todas as pessoas, se querem ter uma boa gestão de tempo, primeiro é saberem quais é que são as suas prioridades. E a partir das suas prioridades, saberem dizer que não a tudo o que não seja prioridade, que isso também é uma coisa que é muito difícil, não é? Porque nós queremos estar em todo lado, agradar a todas as pessoas e esquecemos que nós não damos para tudo e que não podemos estar em todo lado. E, portanto, o primeiro conselho é gerir as prioridades, decidir efetivamente o que é prioridade na nossa vida e o que é que não é, e a partir daí aceitar que vamos ter que dizer não a tudo aquilo que não for prioridade. Olha, eu estava aqui a pensar que para quem te contratar também pode contar com um bocadinho da tua experiência na própria implementação na tua vida, porque realmente é muito mais fácil implementar algo com a ajuda de alguém que já o fez. Também, portanto, é algo que tu podes, onde tu podes dar uma pequena ajuda, certo? Claro, dou e principalmente em termos de organização a minha maior ajuda é em termos de processos, não é? Porque nós perdemos muito tempo em microgerenciamento de tarefas, não é? E portanto uma das ajudas que eu faço é precisamente isso, de definir processos de maneira a que percamos menos tempo neles e portanto otimizar a gestão do nosso negócio é também muito importante. Olha, e qual foi assim o último livro que tu leste e que gostarias de recomendar? Porque eu sei que tu lês bastante, portanto é algo que tentas manter, aí está, a tal escolha intencional de como gastar, entre aspas, o tempo. Há assim algum livro que ultimamente tenha inspirado e que possas então dar essa recomendação? Sim. O último livro que eu li, um dos últimos livros que eu li e que foi extraordinário, foi o livro da Brené Brown e eu acho que o título do livro é A Coragem de Ser Imperfeito, se não estou em erro. E confesso que o livro me tocou muito e é um livro que vai à raiz das nossas vergonhas e dos nossos medos. E é um livro mesmo extraordinário e que me impactou bastante. Portanto, acho que já li outros entretanto, mas acho que esse era um livro que eu gostaria de recomendar a alguém. Aliás, eu acho que no meu Instagram até esse livro está lá referido. Portanto, sim, acho que sem dúvida nenhuma esse seria o livro. Curiosamente, eu também terminei há pouco tempo de ouvir, porque eu uso muito o ouvir livros e muitas vezes não me recordo do nome do livro. Portanto, é um dos livros da Brené Brown, porque eu tenho até vários na minha lista, porque como não tenho o livro físico, não estou a olhar para ele, às vezes já não recordo, mas ela de facto é um exemplo. E curiosamente ela tem um podcast e vi esta semana, portanto também guardei para ler, vi até no LinkedIn, que ela ia pausar o podcast e o post dela é precisamente porque é que eu vou pausar o podcast? Porque provavelmente tem outras prioridades na vida. Exato. Não é preciso estarmos sempre a fazer as mesmas coisas ao mesmo tempo, não é? Portanto, podemos fazer uma pausa em projetos para avançar com outros. Claro. Que é que tu achas? Isso é tão importante focares nisso, porque o que se passa hoje em dia com as redes sociais é que parece que quando não estamos nas redes sociais, e lá está, não está no podcast, parece que a pessoa não está a fazer nada, não é? Parece que a vida não existe e nós não continuamos a fazer coisas e a trabalhar e a passear e a estar com a nossa família se não aparecer nas redes sociais. E, portanto,
a vida é fora das redes sociais, não é? E apesar de eu fazer gestão das redes sociais e achar que é efetivamente importante termos uma presença nas redes sociais para alavancar os nossos negócios, mas não devemos fazer das redes sociais a nossa vida, porque a vida é cá fora e não lá dentro, não é? Portanto, isso, e ela foca também isso, e o facto de termos que lidar com isso de uma maneira natural. E, portanto, talvez por isso ela também tenha agora feito uma pausa no podcast, precisamente por isso. Lá está, tem outros projetos que se calhar são prioridades para ela e o podcast agora se calhar não é. E é mesmo isso que tu dizes. Olha, há pouco era para te ter perguntado também a opinião, porque é que não se vê tantos homens neste tipo de profissão e, quer dizer, cada vez se vê mais, não é? Mas porque é que ainda é tão ligado ao feminino? Achas que existe alguma razão para isso? Eu acho que tem a ver porque mesmo a própria profissão de assistente administrativo, não é? Secretária de administração, ou seja, o que for, é uma profissão que ainda é muito ligada às mulheres, não é? E, portanto, nós vamos buscar, nós simplesmente passamos, as assistentes administrativas passaram do escritório para o virtual, mas a posição, não é, continua a ser a mesma, ainda é muito ligada às mulheres, sim, mas aqui a questão está em que a assistência virtual, como eu também referi há pouco, tem N serviços que podem ser feitos, lá está, a edição de vídeos, a gestão de redes sociais, marketing, portanto tem tanta coisa que pode ser feita, mas mesmo assim ainda existe, e por isso é que eu acho que também aqui em Portugal também ainda não se desenvolveu tanto, porque ainda há ainda estamos muito fechados a ter novas ideias e novas mentalidades, e não é só na assistência administrativa e não é só como assistentes virtuais, é em tudo, é muita coisa, ainda temos uma mentalidade muito fechada e isso traduz-se também obrigatoriamente na assistência virtual. Olha, e para terminar, eu gostaria que fizéssemos aqui um jogo, como se tivéssemos a tal máquina do tempo, e gostaria que escolhesses uma janela de 5 ou 10 anos. Portanto, há pessoas que gostam de olhar assim mais, um prazo mais curto, há outras que gostam de olhar a um prazo mais longo. Como é que te vês? Onde é que te vês? E se existe assim algum sonho que tenhas aí na tua gaveta ou fora dela e que possas revelar? Olha, um sonho que eu tenho e que eu sei que é difícil de concretizar, mas se não for exatamente aquele, pode ser assim parecido. Uma coisa era ter uma casa no Alentejo. E existe uma casa que eu, cada vez que vou ao Alentejo, ou perto do sítio onde os meus sogros vivem, e eu já vi lá uma casa e tudo, a casa está meio em ruínas, para mim era aquela casa. Portanto, daqui a 10 anos, esse seria um sonho que eu gostaria, de ter efetivamente uma casa no Alentejo e estar a viver no Alentejo. Era uma coisa que eu gostava muito, sair daqui de Lisboa, desta confusão. Apesar de eu viver na margem sul e ser já um ritmo bem mais tranquilo, mas gostava muito de daqui a 10 anos poder estar a viver no Alentejo. Sim, que acho que se calhar ainda é muito difícil, mas daqui a 10 anos estar a viver no Alentejo e conseguir trabalhar a 100% por conta própria, tanto eu como o meu marido, para podermos estar livres, para podermos trabalhar de qualquer sítio e podermos viajar, que é uma coisa que nós também gostamos de fazer e que agora infelizmente já não fazemos há algum tempo, não é? Por tudo isto que tem acontecido, e era uma coisa que eu gostava de passar também para o nosso filho, não é? Essa liberdade e o conhecer de outras mentalidades e outras maneiras de viver e poder expô-lo a isso. Portanto, isso seria uma coisa que eu gostava bastante. E já agora, que mundo é que gostarias de encontrar daqui a 10 anos, precisamente para deixar ao teu filho, não é? Que rumo é que gostarias que tivéssemos nos próximos 10 anos? Portanto, que notícias é que gostarias de ver na atualidade, contrariamente às notícias que vimos hoje, que infelizmente não são assim muito promissoras? Pois, o meu problema é precisamente esse, é porque eu não sei, estou um pouco cética em relação, efetivamente, ao mundo para onde estamos a caminhar. Eu pensei, sinceramente, quando a questão da pandemia avançou e começou
a avançar cada vez mais, eu pensei, ainda tive esperança de que as pessoas começassem a olhar um bocadinho mais para dentro e a mudarem-se a elas para conseguirmos mudar o mundo em conjunto, não é? Mas a esta altura do campeonato já estou um bocadinho cética em relação a isso e não acho que as pessoas não estão a mudar como eu pensei que fossem mudar. E, portanto, aquilo que eu gostava era que efetivamente as pessoas tivessem uma maior humanidade, não é? Que deixassem de olhar tanto para o seu umbigo e se preocupassem mais com a visão geral do planeta Terra, principalmente, que é a nossa casa, não é? Onde nós vamos ter que viver, esperemos nós, ainda durante muitos anos. E deixamos isso também, era suposto deixarmos um sítio melhor para os nossos filhos, mas estou um bocadinho cética em relação a isso, em termos ambientais, em termos de notícias que se ouvem da falta de humanidade das pessoas, não é? Portanto, confesso que estou um bocadinho receosa do mundo que vamos deixar aos nossos filhos. No entanto, aquilo que eu gostava era que isso não acontecesse, não é? Claro, o que eu gostava era que efetivamente as pessoas conseguíssemos reverter aqui um bocadinho em termos de crise climática, não é? Que está a acontecer e que muitas pessoas ainda tendem a dizer que é invenção, não é? Mas nós todos os dias vemos notícias e vemos aquilo que acontece no nosso dia-a-dia que não é nada inventado, não é? E que se não forem tomadas efetivamente medidas drásticas, daqui a 10 anos não sei como é que será para os nossos filhos. Isso preocupa-me, mas esperemos que ainda consigamos reverter isso. Vamos ver. Esperamos ainda a ir a tempo. Vamos então terminar. Gostaria de agradecer imenso. Fica aqui também o anúncio que a Anabela vai ser a nossa assistente de produção deste programa que se está a iniciar hoje, ainda num formato piloto. Vamos então explicar melhor como é que isto vai funcionar a partir de agora e agora também já conhecem a Anabela, portanto já sabem com quem é que vão falar ou mesmo trocar mensagens, e-mails, portanto será aqui com a Anabela e mais uma vez agradeço-te imenso, é muito importante divulgar, portanto, estas novas profissões. Às vezes as pessoas têm muitas questões e nada melhor do que alguém que está nessa profissão a explicar com palavras acessíveis a quem ainda não conhece. Como a Yoga TV normalmente tem uma audiência muito ligada portanto, ao yoga, eu julgo que também os professores de yoga poderão eventualmente requisitar os teus serviços. Portanto, é algo que também te vês a fazer. Sim, claro que sim. Aliás, o Out of Office, quando iniciou, e agora continua a ser assim, é mais para a vertente do bem-estar, não é? Portanto, envolve também professores de yoga, coaches, portanto, lá está. A área do desenvolvimento pessoal, para mim, é algo muito importante e, portanto, os meus clientes ideais são também nesse campo, até porque, Catarina, obrigada por este convite e também por este programa que estás a fazer e pela Yoga TV, porque nós precisamos de mais iniciativas destas, não é? Para divulgarmos mais o bem e para conseguirmos ter uma visão mais otimista do que vai ser no futuro, não é? E, portanto, muito obrigada também, Catarina, por isso. Obrigada eu.
Olá, Heloísa, muito bem-vinda à Yoga TV, novamente, já não é a primeira vez que nos encontramos aqui no ar. Hoje estamos aqui para falar de um retiro muito especial que vai acontecer, que é o Retiro de Yoga do Shankara. Queres, em primeiro lugar, explicar como é que surgiu a ideia de organizar este retiro? Então, a ideia surgiu porque eu tenho duas alunas que se tornaram minhas amigas e que falámos sobre hipóteses de fazermos coisas juntas. Elas neste momento não estão a viver em Portugal, nem uma nem a outra. E uma das ideias que surgiu foi precisamente fazer retiros, já que vivemos no Algarve. Eu vivo no Algarve, elas agora não, mas já viveram no Algarve e gostam muito e querem voltar. Então uma das ideias que surgiu foi precisamente fazermos retiros, tanto para as pessoas de cá, não é? Como eventualmente mais tarde para estrangeiros. E então estamos a começar este caminho dos retiros para ir aprendendo, para ir testando, para ir percebendo onde é que precisamos de melhorar, onde é que precisamos de fazer mudanças, de adaptar. Entretanto, quando eu apresentei esta ideia ao resto da equipa do Shankara, todos acharam uma ideia fantástica e estamos todos com muita vontade de começar. Olha, e onde e quando se vai realizar o retiro? Então, o retiro vai ser em Albufeira, no concelho de Albufeira, não é no centro, não é na cidade, é no concelho, mas não longe da cidade, e vai ser numa casa alugada e vai ser de dia 25 de março, que é uma sexta-feira, até dia 27, até domingo, portanto é um fim de semana. E quais são os destaques da programação que podes revelar? Então, é um retiro de yoga, portanto vai haver aulas de yoga, como é natural, vamos ter momentos de meditação, vamos ter também, com a inscrição, estamos a oferecer lá durante o retiro uma sessão de Reiki ou uma massagem pelos nossos colaboradores de Shankara, para as pessoas também tomarem contacto com esses outros serviços que nós temos e poderem ajudar a relaxar ou a sentirem-se mais energizados, tudo aquilo que sentirem, podem escolher um ou outro. Vamos ter uma sessão de Kirtana, de mantra, vamos ter algumas palestras curtinhas, mas sobre alguns temas que achamos que são pertinentes e não vou estar a revelar tudo. Sim, convém deixar alguma coisa para o efeito de surpresa. E qual é que é a lotação? Pronto, a lotação para este retiro é de 10 pessoas. Nós decidimos fazer um retiro pequenino, com pouca gente, precisamente para podermos perceber como é que funciona um grupo pequeno, não quisermos estar logo a ir para retiros com muitas pessoas. Preferimos começar pequenino e depois dar passos certeiros e eventualmente ir aumentando o grupo, mas para já são 10 pessoas, até para ser mais intimista, mais familiar e as pessoas se sentirem mais à vontade. Era mesmo isso que eu ia referir, o ambiente assim intimista, quase familiar, não é? Então, qual é que é o valor da inscrição? É logo que as pessoas estão a pensar quanto é que custa e como é que eu me posso inscrever? Então, o valor da inscrição até dia 5 de fevereiro, que é já este sábado, é 145 euros. A partir do dia 6 passa a ser 165 euros, que é o preço efetivamente do retiro, o outro é um preço promocional, e podem se inscrever no nosso site, que podem aceder facilmente através dos links que estão nas publicações das nossas redes sociais ou da bio do Instagram, ou então entram no site shankaracentrodeyoga.com e depois a partir de lá nos eventos encontram o retiro e conseguem fazer a inscrição.
Olha, e a partir de que idade é que se podem inscrever? E se existe assim mais algum requisito particular, por exemplo, um período de tempo em que já praticam yoga ou não? Ou se é aberto mesmo a quem nunca praticou yoga? Então, a idade a que se podem inscrever é os 18 anos, desde que sejam adultos, não é? Podem, eu ia dizer maiores e vacinados, mas agora não se pode, agora não se pode dizer isso. Se não Poder estiverem pode. vacinados também podem vir. Sim, sim. Mas, portanto, a partir dos 18 anos e não é necessário nenhum tipo de requisito. É um fim de semana em que vamos fazer algumas práticas de yoga, mas as práticas são sempre adaptadas às pessoas que nós temos à nossa frente. Portanto, mesmo quem nunca tenha praticado, será muito bem-vindo e conseguirá fazer a prática dentro daquilo que se sentir confortável. Aliás, é sempre esse o nosso lema em todas as aulas de yoga, é que as pessoas façam só aquilo que se sentem confortáveis a fazer e só até onde o seu corpo deixa, não é? Portanto, tanto pessoas que já praticam há mais tempo como quem nunca praticou, são todos bem-vindos. Ainda bem que falaste da questão das vacinas, que é uma questão muito atual. Existe, portanto, alguma exigência de certificado de Covid? Neste momento, para os alojamentos locais e os hotéis, que neste caso é um alojamento local, o sítio onde nós vamos ficar, é necessário apresentar certificado de teste laboratorial. No entanto, eu não sei como é que será no fim de março, não é? Portanto, o melhor é as pessoas contarem com isso, mas havendo aí rumores de que eventualmente algumas restrições vão ser levantadas, não sei no final de março como é que estará essa situação. Mas o melhor é contar que sim, que eventualmente será necessário apresentar esse teste. Pode ser um daqueles testes feitos na farmácia, cada cidadão tem direito a 4 testes gratuitos neste momento por mês, portanto não é necessário estarem a gastar mais dinheiro com isso. Mas não sei dizer exatamente como é que vai estar a situação em março. Espero que já não seja necessário. Sim. Se houver alguma questão adicional, as pessoas podem contactar-te através do e-mail ou outro contacto? Sim, claro que sim. Podem sempre contactar-nos através do site, através do e-mail, através das redes sociais. Eu respondo sempre, normalmente até bastante rapidamente, mas pronto, pode às vezes demorar um pouquinho se estou a dar aula ou se estou ocupada com alguma coisa, mas qualquer questão fica sempre respondida. Olha, e para terminar, o que podes dizer a alguém que esteja a ver e que esteja a pensar, mas que benefícios é que eu poderei retirar ou ir buscar a um retiro desta natureza? Portanto, se tivesses que explicar a alguém o que são as mais-valias de participar num evento desta natureza, um retiro, o que é que poderias destacar? Então, um retiro deste tipo permite-nos, por um lado, entrarmos em contacto com o mais profundo de nós próprios e conseguirmos deixar lá fora, porque é como se fôssemos para um mundo à parte. Estamos ali com aquelas pessoas e há sempre um grande amor ali a pairar. E então conseguimos deixar lá fora todas as questões externas que não dependem de nós e que tantas vezes no dia-a-dia nos preocupam. E então, pelo menos durante aqueles dias, conseguimos centrar-nos apenas em nós e descobrir-nos ou redescobrir-nos. Descobrir às vezes coisas em nós próprios que nós não conhecíamos. E perceber que há muito mais pessoas que têm ideais como os nossos, que pensam como nós, muitas vezes nós sentimos-nos sozinhos e acho que isso é muito gratificante. Além de que é um momento para parar, para relaxar, para tirarmos tempo para nós próprios, para
nos enchermos de energia e ficarmos prontos para enfrentar depois novamente o trabalho, o dia-a-dia e tudo aquilo que temos que fazer na nossa vida normal, digamos assim. Olha, eu estava a ouvir-te e estava aqui a pensar que foi uma falha minha não perguntar em relação à comida, porque o que tu estás a falar é precisamente nutrir o corpo, a mente, o espírito, e falta aí a parte da alimentação. O que é que as pessoas podem contar? Que eu acredito que seja também algo muito especial, ou não? Sim, nós vamos ter alimentação vegetariana. Quando se faz a inscrição, nós perguntamos precisamente se a pessoa tem mais alguma restrição alimentar, além da alimentação ovo-lacto-vegetariana. Portanto, se houver alguém que não coma ovos, ou que não coma laticínios, ou que não coma glúten, nós vamos ter atenção a isso. Mas a base será uma alimentação vegetariana. Ainda bem, porque realmente está tudo em sintonia, em harmonia. Olha, eu gostaria também de perguntar, surgiu-me agora essa ideia, se há algum grupo que esteja a ver, imagina um grupo de amigos, quiser que tu organizes, tu e o Centro de Yoga Shankara organizem um retiro só para aquele grupo, tu estás aberta a essa organização? Sim, sem dúvida nenhuma. Naturalmente que terá que haver um número mínimo de participantes, não é? Se for só para 2 pessoas, se calhar, se calhar é um bocadinho complicado, mas conversando sobre isso e vendo quais é que são as opções, sim, estamos sem dúvida abertos a esse tipo de sugestões. Olha, e há assim alguma coisa que gostarias de acrescentar que eu me tenha esquecido, além da alimentação? Sim, já agora vou falar. Nós vamos ter, a partir do dia 6, a partir do momento em que o preço do retiro passa a ter o seu valor total, vamos ter facilidades de adesão. Isso tenho que consultar aqui que eu não sei de cor. Então, é possível fazer o pagamento em 2 vezes ou em 3 vezes, com os prazos estipulados também. Estão lá no sítio da inscrição, está lá a informação toda. E temos também a política de cancelamento. A percentagem depende de quando é que se faz o cancelamento. Até uma certa data devolvemos os 100%, depois a partir daí a devolução já é mais pequena naturalmente, mas está lá essa informação também toda no local onde se faz a inscrição. Portanto, nada a esconder, é tudo muito claro. Tudo claro, tudo às claras, que é para não restarem dúvidas e ninguém ficar com receio do que é que poderá acontecer se por acaso tiver que cancelar. Temos a informação lá toda escrita. Olha, e uma mensagem final que queras deixar aqui a quem nos estiver a visualizar? Inscrevam-se, vai ser um fim de semana fantástico, cheio de amor, cheio de energia, cheio de partilhas e, portanto, se acham que estão a precisar de um fim de semana assim num local à parte, que acredito que toda a gente está a precisar neste momento, inscrevam-se, só temos 10 vagas, portanto aproveitem enquanto ainda há vagas. Eu volto a recordar, o retiro vai realizar-se de 25 a 27 de março deste ano, 2022, na zona de Albufeira. Portanto, quem estiver a pensar em questões de transporte é para seguir em direção à Albufeira, correto? Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigada e até à próxima, Luísa. Boa sorte para o retiro. Este eu não posso ir, mas espero um dia poder ir a um destes retiros maravilhosos. Obrigada. Sim. Obrigada.